Oi, eu sou a professora Francine e esta é a Quinta Tira Dúvidas, que acontece toda quinta-feira às 20 horas lá no meu Instagram, @professora Francine. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, tô abrindo essa live agora para a gente falar um pouquinho sobre como é a prova de redação da Unesp, né? A Unesp divulgou o resultado da primeira fase ontem, a segunda fase a semana que vem, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a redação da Unesp, como será que é a prova de redação no vestibular da Unesp, que é na segunda fase, né? E para isso eu vou chamar a participação hoje de uma convidada. Ela chegou aqui. Pediu já? Pede para mim aí, ó, para participar, manda o pedido para mim, Lívia. Não chegou. Deixa eu ver como que eu posso chamar. Ah, é para eu convidar aqui. Vou chamar. Esperar enquanto ela vai entrando. Oi, Lívia. Ai, boa noite. Boa noite. Não coloquei o fone. Tudo bem? Tudo e com você? Lívia, antes da gente ir propriamente, né, para o nosso tema, fala um pouquinho de você, de onde que você fala, quantos anos você tem, o que você faz. Então, atualmente eu só estudo com plataformas online para o vestibular. E recentemente eu recebi a notícia que eu passei para a segunda fase da Unesp, no campus de Bauru, para jornalismo. Jornalismo, legal, muito bem, parabéns, porque já é uma Obrigada. conquista, né? Obrigada. Temos aí agora a segunda fase, mas já é uma conquista, com certeza, né? Aham, verdade. E você é de onde, Lívia? Eu sou de São Paulo, região São Paulo, né? daqui da capital mesmo. Tá, legal. Você tem quantos anos? Eu tenho 18 agora. 18. É a primeira vez que você está prestando vestibular? Não, já prestou Não, outras eu vezes? já eu prestei ano de 2019 ao final do meu terceiro ano. Tá, entendi. Legal. Muito bem. Então, você já quer perguntar logo de cara ou posso começar e aí você vai perguntando? Não, pode começar e depois eu vou perguntando. Beleza, vamos lá então. Bom, então a redação da Unesp é o que cai, né? É a temida aí dissertação, né? Que os alunos não gostam, né? Sempre tem bastante dificuldade, enfim. É uma dissertação, não um texto dissertativo argumentativo, assim como é no Enem, assim como é na FUVEST, né? Mas cada prova tem o seu estilo, né? Cada prova tem um estilo. E o estilo da Unesp é diferente da FUVEST e é diferente do Enem, né? A FUVEST geralmente traz temas mais filosóficos, né? Mais da área aí do pensamento, né? Não é tão concreto, né? Fica ali mais nesse sentido, a FUVEST. O Enem sempre traz um problema que muitas vezes é mais concreto, de vez em quando tem algum problema ali que é mais filosófico também, mas costuma ser mais concreto também, né? E pede sempre que o aluno coloque ali uma proposta de intervenção, uma solução, e isso é um dos critérios lá, uma das competências, né, de avaliação que tem a nota, né? E a Unesp acaba sendo um pouco mais parecido com o Enem nesse sentido, né? Porque os temas costumam ser mais concretos,
né? Se você pegar, eu fiz aqui um apanhado dos últimos 5 temas. A Unesp tem vestibular do meio do ano, né? Mas eu peguei só as de final de ano, tá? Só pra gente ir passando e visualizando como que foram os últimos anos, tá bom? Então, ó, ano passado, prova de 2020, né? Agora vocês estão fazendo a de 2021, né? De 2020, era o carro será o novo cigarro. Então, aí uma discussão que você olha a frase pode ficar um pouco esquisito, né? É verdade. Mas quando você vê a coletânea, eu acho que facilita, né? Porque lá na coletânea ele traz um pouco da reflexão, né? Em relação ao carro. Porque aqui no Brasil a gente é muito dependente de carro, né? A gente acha que o carro facilita a nossa vida, né? E é um pensamento muito diferente, por exemplo, da Europa, né? Países europeus, muitos não é chique você ter carro, né? Pelo contrário. E aqui não, né? Então, traz um pouco dessa discussão. Na verdade, o legal em muitos países da Europa é não ter carro, né? É estranho você ter carro e por diversos fatores, né? Entre eles também a questão ambiental, né? E esse tema do ano passado ia um pouco nessa linha, né? O carro será o novo cigarro. Primeiro porque o cigarro hoje também é antiquado, né? Quando eu conto para os meus alunos que na minha época de ensino médio, eu estudei numa escola, sou de Campinas, né? Moro em Hortolândia, mas sou de Campinas. Eu estudei numa escola que podia fumar. Tinha um lugar, assim, reservado. Tinha um lugar reservado para os alunos do ensino médio só, tá? Fumarem dentro da escola. Tem noção? Não faz muito tempo, né? Que também na balada era permitido, Exato. Era permitido local fechado. Exatamente, né? Nessa mesma época, viu? E é isso, né? Eu fiz o ensino médio nos anos 2000, início dos anos 2000, 2002, né? Enfim, né? Então era normal, era comum. Tava terminando a onda aí de que onda, ó, o vocabulário me entregando a minha idade, né? Tava terminando aí a ideia de que cigarro é chique, né? E hoje em dia, totalmente, né? Cigarro, não, a gente não gosta, a gente não quer, não pode fumar em lugares fechados, né? Ainda bem, né? Uma evolução aí na nossa lei, né? E, enfim, então a ideia aqui nesse tema era isso, né? Será que o carro vai ser visto como o cigarro é visto hoje? Né? Hoje, fumar, então, é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, isso é antigo, isso, né? Não faz mais sentido, pra quê? Faz mal, né? A gente olha para as pessoas assim meio torto, mas você fuma? Credo, né? Até não é tão socialmente aceito mais, como já foi, né? Então era essa discussão e no texto da coletânea ajudava bastante você a entender, principalmente o último texto, você a entender que era esse o caminho da discussão, né? Então, será que o carro vai ser visto assim, por questões ambientais, né, por N fatores, entre eles a questão ambiental também, né? Então percebe que é um tema um pouco mais concreto, ele parece ser filosófico, mas é um tema concreto, concorda comigo ou não? Pode discordar. Não, concordo que ele vai mais para a onda do filosófico do que para o social. No caso da minha, ele vai mais para problemas sociais. Problemas sociais, isso. Aqui ele estava um pouquinho no filosófico, mas é concreto também. Você consegue visualizar que é concreto? Consigo.
pelo carro também ter problemas, causar problemas ambientais e etc. Então Isso, ele também, apesar do lado filosófico, ele também vai para o lado social. exato. É isso aí, isso mesmo. 2019, ó, compro, logo existo. Esse tema é um tema muito batido, né? É um tema que já tinha caído no ITA uns anos atrás, já tinha caído no vestibular da FUVEST também, parecido, né? Uns anos atrás. Eu mesma já apliquei esse tema para os meus alunos, olha, sei lá, desde quando eu comecei a dar aula, é um tema, porque é recorrente, né? Sempre essa discussão, né, da questão do consumo, né, do consumismo, né? Aham. Então, aqui também, percebe o viés? Tem um pouquinho de filosófico. Eu moro do lado da linha do trem, não sei se está muito alto aí. Deu para E ouvir tem um um pouquinho. pouquinho, mas tudo Olha lá, bem. de novo. É, então, volta, o trem. Enfim. Então tem um pouquinho de filosófico nessa coisa do consumismo, mas também tem uma parte concreta do social, né? Enfim, de ser concreto mesmo, né? O Aham. quanto que isso interfere na sociedade, nas pessoas, no relacionamento entre as pessoas, né? A FUVEST é Aham. bem mais filosófica. Pode falar. É verdade, porque caiu Kant, eu vi um dos temas, tinha caído Kant, mas sobre essa, na coletânea, ela pegava também para o viés filosófico. Eu percebi quando na coletânea eles colocaram o trecho do Bauman. Isso, a FUVEST adora o Bauman, né? E vira e mexe ele aparece também na Unesp, é verdade. A Unicamp também, bem menos, mas também gosta, né? Então, ele tem um pouquinho, dependendo do tema, tem um pouquinho assim, de filosófico, mas é mais voltado para o concreto, né? Depois de 2018, né, um ano anterior, o voto deveria ser facultativo no Brasil. Esse era, para mim, era bem concreto, né? O voto deve ser facultativo ou não. E foi um ano em que essa discussão apareceu na sociedade, né? Eu particularmente gosto bastante das provas de redação da Unesp, né, dos temas, porque eu acho que são sempre temas muito do que está ali realmente quente na sociedade, sabe? As discussões que eu vejo aparecer nos lugares, enfim, que eu leio, no que eu participo, né? Então, e ele tem um pouquinho, sim, dessa ideia, né, do filosófico e é bastante concreto também. Então, eu gosto bastante da prova do vestibular da Unesp, né? Então, em 2018, o voto deveria ser facultativo no Brasil, que era uma discussão que estava bastante em discussão, né? Será que no Brasil o voto é obrigatório, né? E o Brasil é um dos poucos países em que isso acontece. Lá na coletânea tinha, eu não vou me lembrar de cor agora, mas tinha quantos países que são ainda voto obrigatório, né, no mundo e tal. Né? Eu usei o ainda, mas pensando que talvez facultativo ele seja uma evolução. Não sei, tá? Estou só me avaliando no meu vocabulário que eu utilizei, né? Mas não sei se seria. Essa é uma outra discussão. Será que o facultativo seria uma evolução em relação ao voto obrigatório? Não sei. Né? É uma discussão aí a ser feita. Né? Depois de 2017, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Aí a questão da desigualdade social, né? É um tema concreto.
E difícil. Percebe? Esse foi um dos difíceis que eu achei quando É, eu fui ver. acho. É. Achei bastante. É, é que ele toca numa ferida, É, não mas eu é? acho. Aham, e eu acho mais difícil de argumentar quando ele se parece com o Enem, quando ele se assemelha com o Enem. Porque. O tema, no caso. Uhum. Porque eu não consigo me desprender tanto disso. E aí, quando chega na conclusão, eu já quero colocar um plano de intervenção. E também o título, eu acho muito diferente. Agora, um exemplo: o do carro e do cigarro, que foi Tá. um tema que não é tão parecido com o tema do Enem. Aí eu já consegui desenvolver melhor. A minha redação se assemelha mais com as redações que eu vejo que tem notas boas na VUNESP. Uhum. E Já temas quando parecidos com o Enem, não. parece. Ah, entendi. Quando são temas. Entendi. Quando você fica muito presa no Enem, né? É isso. No Isso. modelo que tem que ser, né? Modelo, nas características da prova do Enem, né? Isso. Entendi. É, na verdade, assim, o que teria de diferente é que no Enem é obrigatório você colocar uma proposta de intervenção, né? E geralmente, o que, que os alunos fazem? Não sei se é o que você fez, né? Mas geralmente o que, que os alunos fazem? Colocam a proposta de intervenção na conclusão, né? Por quê? Uhum. Porque apresentar uma solução para o problema sempre foi, tá? Isso antes do Enem. Sempre foi uma estratégia para você concluir o texto dissertativo e argumentativo. Então, por exemplo, quando geralmente, assim, nas escolas, o aluno começa a estudar texto dissertativo e argumentativo no oitavo, nono ano, né? Aí vai depender da escola, mas via de regra, oitavo, nono ano. Ele não está pensando no Enem ainda, concorda? Concordo. E a primeira atitude natural do aluno quando você apresenta um tema é apresentar uma solução na conclusão. É quase que natural, sabe? Você apresenta um problema, tem aluno que quer colocar a solução o texto inteiro, né? Porque você apresentou um problema, então ele acha que ele tem que resolver aquele problema no texto inteiro, né? Sim. Até ele entender que tem que estruturar de outra maneira, né? Mas é a atitude natural, é o que o aluno faz ali, porque ele entende, né, que ele tem que fazer, né, a princípio, né, a primeira atitude ali, quando ele se depara com o texto dissertativo argumentativo, né. Uhum. Daí o Enem veio com essa obrigatoriedade, né, de colocar uma proposta de intervenção. É obrigatório que seja na conclusão? Não é, tá? Mas, via de regra, os alunos costumam colocar na conclusão, porque é uma estratégia de fechamento do texto, de conclusão, né? Uhum. E é uma boa estratégia, não é uma estratégia ruim. Não, no Enem, na Unesp, não estou falando da FUVEST. Uhum. Na FUVEST seria uma estratégia ruim. Por quê? Porque se a proposta é no campo filosófico apenas, né? Ai, não me lembro agora de um tema recente da FUVEST, se eu acho aqui fácil. Mas, enfim, se é do campo filosófico, a questão é para você debater aquela ideia, né? Ficar no campo das ideias. A partir do momento que você traz uma solução, tem aluno que faz, tá? Você vai concretizar aquele tema, aquela proposta. E aí você reduz a proposta. Entendi. Aí, era para ficar no campo das ideias, né? Uma coisa assim. E aí o aluno reduz, concretiza aquilo justamente porque tem dificuldade, né, de trabalhar no campo das ideias, então ele concretiza e apresenta uma solução. E aí é ruim. Entendeu? Entendi. Percebe?
Então, prova, redação FUVEST, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aí seria um problema. Na FUVEST é um problema, porque está só no campo das ideias, você não pode apresentar uma solução, porque não dá. Né? Seria uma redução do texto mesmo. Agora, pode falar. Acho que no de 2018 da FUVEST foi um tema bem filosófico que eu achei. Acho que foi o do Kant, se o homem contemporâneo tinha saído da minoridade. Ah, é verdade. Se eu não me engano. Eu acho que foi isso mesmo. É. E, pois é. Super filosófico, né? E se eu não me engano, só tinha o texto de Kant. E o tema um tema que eu me lembro já faz um pouco mais de tempo, mas que eu gostei bastante foi o da descatracalização da vida. Não sei se você chegou a ver esse tema. É um pouquinho mais antigo. Esse não. Esse não. Né, a FUVEST gosta de trazer assim, algumas palavras, né, que não são do nosso uso corriqueiro, né, rotineiro, né, e traz um significado para aquilo, né? É verdade. E geralmente é algo filosófico também, né? Foi o de 2017, eu pesquisei aqui. Aí, nossa, a internet tá melhor que a minha. A minha aqui não vai. Tá devagar. Foi a do Kant, 2017. 2017, o homem saiu de sua minoridade, 2017, isso. Devem existir limites para a arte, a questão da arte, 2018. Essa da descatracalização é bem antiga. Mais recente é da camarotização da sociedade, 2015, ó. Da camarotização da sociedade brasileira. Segregação das escalas sociais da democracia. Então, ó, tá vendo? Caiu em 2013 o consumismo, na FUVEST também. Mas bem recorrente. Toda prova sempre cai alguma coisa, assim, em algum lugar cai alguma coisa. O consumismo é bem recorrente mesmo. Vamos voltar então para a Unesp, né? Então não é um problema você apresentar uma solução. Não precisa ser aquela solução do Enem, que você precisa responder aquelas perguntinhas, as 5 perguntinhas, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer e o detalhamento. Não precisa, né? Aí você, a solução, na verdade, não vai ser para resolver o problema. Vai ser para você encerrar a discussão. O objetivo da solução vai ser diferente, entende? Sim. Então, tem algumas maneiras de você encerrar um texto, concluir um texto dissertativo argumentativo. Uma delas é você apresentar uma solução, né? Uma outra possibilidade, aí você fala, não quero fazer solução, estou traumatizada com o Enem. Como que eu faço? Então, a minha sugestão para você aí eu sugiro que você também treine, tá? Agora, essa semana, né? Você vai retomar a sua tese. Aí eu não sei como que você costuma fazer, se você apresenta a tese na introdução ou não, porque a tese você sabe que você pode apresentar na introdução ou não, né? Então, na conclusão... Eu sou acostumada a fazer desse jeito, de colocar a tese já na introdução. Todos os meus professores que eu tive de redação falaram, não, mas pode colocar a tese depois, mas eu acho que eu me acostumei desse jeito, e aí eu já apresento as minhas 2 teses no início, na introdução também. Na introdução, isso. É possível, é o jeito que é o feijão com arroz. Né? É possível tirar uma nota boa? Claro que é. Quando eu falo, eu estou falando acima de uma nota de 0 a 10, acima de 7, né? A Unesp, o máximo é 28, né? A nota máxima deles. Mas
trabalhando aí com uma nota de 0 a 10, pensando, né, tipo Enem, enfim, uma nota boa para mim seria uma nota acima de 7. É possível tirar uma nota boa fazendo dessa maneira? Claro que é, com certeza, não tenho dúvida, tá? Mas tem como você variar, de não apresentar a tese na introdução, fazer tipo um suspense e deixar a tese só para conclusão. Enfim, né? Mas se você apresentou a tese na introdução, que você está acostumada, mas faz desse jeito, enfim, não tem problema. Na conclusão, você vai retomar aquela tese, né? Você vai reafirmar a tese, escrevendo de uma outra maneira, né? É uma maneira de você fechar. E aí, você pode fazer ou um apanhado geral da sua argumentação, né? Para retomar mesmo a sua argumentação, que você já trabalhou ao longo do texto. Você pode também pegar a argumentação, o seu argumento mais forte que você desenvolveu no seu texto e retomar só ele na conclusão. O que você não pode fazer na conclusão? Apresentar uma ideia nova. Né? Ah, mas a solução seria uma ideia nova? Não, porque você está resolvendo um problema que já foi apresentado anteriormente. Né? Então, o que você não pode fazer na conclusão é apresentar uma informação nova, um argumento novo, algo que você não tenha falado em momento algum ao longo do seu texto. Aí você não pode fazer. Por quê? Vamos ver se você sabe. Eu creio, creio porque a conclusão ela seja para concluir as ideias que já foram citadas no texto, mas agora saber mesmo o porquê disso. Mas tá certo, é isso. O raciocínio é esse. O raciocínio tá certo, é isso. Então. Né? A conclusão é o fechamento das ideias. Né? Tudo aquilo que você já trabalhou ao longo do seu texto. Se você traz uma ideia nova, um argumento novo na conclusão, deixa de ser conclusão. É verdade. Você não vai conseguir nem explicar direito também. Exato. Vai ser um novo parágrafo argumentativo. E não uma conclusão. Né? E aí seu texto vai ficar sem fechamento. Sem conclusão. Entendeu? Entendi. Né? Entendi. Então, tem essas possibilidades de conclusão. E a solução. Só não aconselho que você faça aquela solução forçada do Enem, né? Forçada por quê? Porque tem que seguir aquela regrinha, né? Tem que dizer quem, o que, como, o detalhamento e o para quê, né? O objetivo, a finalidade. Então, não precisa ser uma solução marcadinha daquele jeito, querendo pontuar lá na competência 5, né? Sim. Mas pode fazer, não tenha medo de fazer uma solução. Entendi. Como o fechamento do texto. Eu treinei hoje 2 temas da VUNESP, escrevi estilo VUNESP, e eu tô conseguindo me desprender mais desse modelinho dos 5... Como que é? 5 agentes, né? O agente, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. Tô conseguindo me desprender mais um pouco disso. Agora, outra dúvida que eu tinha sobre o título, porque essa informação eu não consegui achar no edital. Se o título ele é obrigatório, como ele é na VUNESP, ou na FUVEST, ou se ele é opcional. Na FUVEST sempre está lá nas instruções, né? Dê um título ao seu texto, né? Via de regra é opcional, né? Geralmente, né? Até então, por que eu falo até então? Porque vai que esse ano eles resolvem colocar lá nas instruções, igual a FUVEST, dê um título ao seu texto, né? Daí você vai vir reclamar comigo. Geralmente não tem. Até agora não tem, né? E o que eu sempre aconselho,
ficar ligado nisso, né? Se tá lá nas instruções, leia as instruções, não estão ali à toa, né? Estão ali para serem lidas, né? Mas até hoje não é obrigatório, é opcional. Eu sempre indico que o aluno coloque, né, o título. Eu acho que é bom colocar título até no Enem, que a gente sabe que não é obrigatório, né? Por quê? Porque eu entendo que o título faz parte do texto, né? O título, ele te ajuda na construção do seu texto, né? Inclusive, eu aconselho, não sei se você costuma fazer projeto de texto. Costumo. Costumo? Tá. O título, eu sempre aconselho que seja pensado lá no projeto de texto. Não é aquela coisa, deixa para o final, pula uma linha, escreve o texto. No final você olha para o seu texto e escolhe o título. Não é. Porque ele faz parte da construção da sua argumentação, da sua estratégia. Né? Ele faz parte de tudo, do texto mesmo. Né? Então eu aconselho que o título seja pensado no projeto de texto e você pode relacionar com a conclusão. Não sei se você já leu algum texto assim, se alguém já te falou isso, mas eu gosto muito de textos que apresentam um título aparentemente que não tem relação com o tema ou com o texto. Você olha o título e fala, nossa, o que ele vai falar, né? Aí você vai ler o texto, às vezes faz alguma referência ali no meio com alguma palavra do título ao longo do texto, mas o melhor mesmo é deixar para a conclusão, meio que explicar o título na conclusão. Então eu na nunca conclusão vi um assim. Não, mas gostei. Já vou colocar amanhã. É bem legal. Aí na conclusão, você retoma o título, alguma palavra que você apresentou ali no título que ela é diferente, sabe? Sei lá, por exemplo, falar um pouquinho de título. O ideal é um título atrativo, né? Que não fique... Então, o tema foi o carro, né? O carro e cigarro, por exemplo. Primeiro, pelo amor de Deus, né? Não vai copiar a frase tema no título. Né? Acho que é para fazer ponto, isso. Se eu não me engano. Na FUVEST, sim, né? Mas, por exemplo, no Enem, não, né? E não é legal, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Mas, enfim. Então, o ideal é você não pegar nem as palavras-chave do título. Então, o ano passado, carro e cigarro. Então, carro igual cigarro? Não, pelo amor de Deus, foge disso. Pode criar um pouco mais no título, sabe? Você pode ser mais criativa no título, né? Tem milhões de possibilidades de título. Mas, por exemplo, um que eu gosto bastante, você pode pegar uma frase conhecida, ou um dito popular, ou uma frase de alguma música, assim, que seja representativo. E quando eu digo dito popular, não colocar o dito popular lá do jeito que ele é, mas modificar alguma coisa, sabe? Mudar uma palavra ou outra, que vai dar um outro... Isso, que vai dar um outro significado até pro dito popular. E aí, na conclusão, você retoma essa mesma ideia e justifica, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O título é o momento... Mais ou menos... Pode falar. Acho que eu fazia mais ou menos isso na minha redação modelo Enem, e que eu tento também fazer nas outras, que é o fechamento... Geralmente eu começava com um poema,
Eu começava com esse poema porque eu achava ele muito chave, que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma... Pera, errei, eu acho. Sei. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, isso. É. E aí eu sempre colocava esse e fechava, principalmente a do Enem, com esse, porque dava para fazer a pedra fazer uma alusão a um problema. E aí eu meio que fazia isso. E fechava minha conclusão, meu plano de intervenção com isso, que assim o problema seria resolvido e a pedra, que cria o problema na poesia, ela seria retirada, algo assim que eu fazia. E com do modelo FUVEST, VUNESP, eu estava tendo dificuldade, né, para fazer, já que vai para o campo filosófico, geralmente, então não é um problema, então não tem como, geralmente, né, não tem como colocar essa poesia que eu sempre tentava encaixar, ou outro livro que eu também gostava bastante, e aí com o título agora eu vejo que dá para fazer isso com algum poema, ditado popular. Gostei. Isso. Eu tava tendo bastante dificuldade com isso. É isso mesmo, dá para fazer no título e retomar na conclusão. É legal, eu acho que é uma boa estratégia também de conclusão, né? Não só de título, mas é uma boa estratégia de conclusão. Dentro daquelas possibilidades que a gente foi falando de conclusão, né? Não exclui todas as outras, tá? Você pode também fazer essa referência ao título na sua conclusão. Sem excluir tudo que a gente falou, de apresentar uma solução, de retomar a tese, de retomar o argumento principal, de retomar a sua ideia de um modo geral do texto também. Sim. O que mais? Eu até anotei para não me perder. Uma dúvida que eu tenho é porque geralmente, pelo menos agora, tá vindo mais perguntas, né? Nos temas da VUNESP. E os últimos temas que caiu na FARMEP também, que quem faz é a VUNESP, e a da FAMEMA e da UNESP. As três foram perguntas. E eu queria saber como a gente responde essa pergunta ao longo da argumentação, porque eu estava tendo bastante dificuldade nisso, principalmente nesse o primeiro tema, né, da Unesp de 2020, que é o do cigarro e o do carro. Se o carro vai ser o novo... Se o carro vai ser o novo cigarro, e como poderia solidificar a minha argumentação. Travou. Voltou, você tá me ouvindo? Travou também. Ouvi. Mas agora tá ouvindo, tá ouvindo? Agora. Tá? Então tá bom. Eu vou te responder com uma outra pergunta, mas depois eu explico, tá? Você acha uma afirmação mais fácil? Uma frase afirmativa no tema mais fácil? Sim, acho. Que coisa. Eu sempre achei uma pergunta mais fácil. Sério? Verdade. Geralmente eu não tenho uma opinião formada sobre. Eu nunca sei o que responder. Tá. Na verdade, eu sempre utilizei isso também como uma estratégia de quando o aluno tem dificuldade de transformar numa pergunta. Porque eu acho mais fácil. Por quê? Porque a sua resposta para essa pergunta é a sua tese. Percebe? Sim. Então, por exemplo, compro logo existe. Vamos sair do carro, que você travou lá no carro. Vamos pro outro. Tá. Deixa eu até pegar aqui minha redação. Tá. Aqui, pra eu olhar. Por exemplo, a do compro logo existe. Tá me ouvindo? Tô. Tá, do compro logo existo. Vou até a outra anterior, que eu acho que é mais fácil ainda, 2018. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Essa é bem direta, né? O voto deveria ser facultativo no Brasil?
sim, o voto Sim. deveria ser facultativo, né? O voto não pode ser facultativo no Brasil, né? Uhum. E a vantagem que eu acho, vou defender meu posicionamento, né? Por que que eu acho que a pergunta, a frase tema em forma de pergunta é mais fácil? Geralmente, sem considerar a coletânea, tá? Só considerando a pergunta. Geralmente, ela te dá várias possibilidades. Ele não está te direcionando para um argumento, uma argumentação específica, uma defesa de um ponto de vista específico, percebe? Uhum. Quando ele transforma em pergunta, frase, tema, em tese, tá? Na Tá. teoria, ele te dá possibilidades. Você pode defender, vamos no voto de novo, sim ou não, Uhum. percebe? Diferente de quando é uma afirmação. Geralmente, quando é uma afirmação, ele já está meio que te induzindo a defender uma ideia, É verdade. né? E é claro, né? Mesmo com a frase sendo interrogativa, né? A frase tema sendo interrogativa, a coletânea sempre te direciona, né? Não dá Uhum. para dizer que não, né? Então, como lá a do carro, a do compro logo existo, né? Era uma coletânea, não era uma coletânea muito forte, como geralmente é, né? De trazer bastante ideia, né? De argumento, de informação. Geralmente da Unesp traz bastante coisa a coletânea, né? Desse tema do compro logo existo não tinha tanto, né? Eu senti isso também, que a do carro e do cigarro tinha dados estatísticos até que dava para ser usado. Já Isso. do Compro Logo Existo tinha a Sarge e o texto do Bauman. Só isso. É, Aí, era mais fraquinho, os né? caras. Aham, mas acho que é porque também, né, o tema do carro e cigarro era um pouco mais difícil. Exato. E o do compro logo existe do consumismo é um tema, em tese, é para ser mais batido para o aluno do ensino médio, né? Que termina o ensino médio, né? Então, acho que a ideia era essa também, de não, talvez não dar tanto recurso assim, porque você tem que saber, É. né? Então, vou voltar para a frase interrogativa, né? Então, eu acho que a frase interrogativa ela te dá maiores possibilidades para você defender um ponto de vista, para você formular a sua tese, né? Eu acho que ela facilita, né? Claro, você pode discordar de mim, tá bom? Não tem problema. Eu acho mais difícil E porque geralmente eu não tenho opinião concreta. Um entendi. exemplo, eu peguei também para refazer a da FUVEST, o tema sobre a arte, se a arte deveria ter limites ou não. Eu fiquei Uhum. tipo, não sei. Mas depois consegui fazer. Mas de início eu sempre fico, não sei. Mas Uhum. depois é até que é mais tranquilo, igual você disse, porque ele não te direciona a algo em si, né, em tese. Isso. Mas quando você lê a coletânea, ela já fica um pouco mais fácil, porque ela vai te Sim, direcionar a alguma coisa, não vai a ser. coletânea sempre direciona. Aham. Sempre. Aí eu senti isso depois. Deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente, você vai para a ideia que a coletânea está te direcionando, ou você bate o pé e fala, não, eu vou defender o contrário. Geralmente, geralmente, vou falar mais a do Enem, né? Porque eu tô mais acostumada a escrever mais do Enem. Eu vou com a coletânea. Eu posso não concordar exatamente, mas eu acho que para estratégia de argumentação eu acho mais fácil. Mas é difícil não concordar com a coletânea do Enem, porque geralmente é um problema e que abrange todo um setor social, né? E agora Uhum. já por exemplo, da FUVEST, se deveria ter limites para arte ou não, eu não escolhi na minha argumentação que eu concordava
Plenamente, até porque eu não tinha uma opinião formada até então. Mas eu fui pro que eu achava mais fácil de argumentar, o que eu teria mais citações a trazer pro texto. Uhum. Então, geralmente, eu acho que eu concordo com a coletânea. Eu sempre aconselho realmente que vá no que a coletânea está direcionando, a menos que você tenha uma formação, uma construção muito sólida do seu posicionamento contrário ao que a proposta te induz, né? É possível? É possível, não vou dizer que não é. Tirar uma nota máxima indo contra o que a proposta te induzia? É possível, né? Antigamente, a FUVEST divulgava os textos nota máxima, né, oficialmente, né? E, nossa, era um banco maravilhoso pra gente, né, pra dar aula. Eu tenho alguns textos que eu salvei aqui nos meus arquivos pessoais dessa época, né, que eles liberavam. E então isso ajuda bastante a gente entender, né, o que eles acham que é um texto bom, né, enfim. E dentro desses temas, eu me lembro muito bem que era um tema sobre a questão da participação política, né? Se o cidadão deveria participar politicamente ou não. Era mais ou menos, era uma pergunta. E induzia que o cidadão deveria participar, né, ativamente, politicamente, né? Tinha até um texto, acho que do Cortella, que falava sobre o termo idiota, né? Então, estava tudo ali direcionando para você defender que sim, né? Que o cidadão precisa participar ativamente, né? Politicamente da sociedade e tudo mais, né? E tinha um texto da própria FUVEST que eles divulgaram lá oficialmente, como um texto nota máxima, que o rapaz defendeu, sei lá se foi rapaz ou não, enfim, mas defendeu que não. E tirou nota máxima. Mas quando você lê o texto, né, ele vai lá longe, né, enfim, consegue estruturar muito bem, né? Não só domínio total da linguagem, da estrutura, mas também domínio principalmente da argumentação, né? Ele tinha um embasamento bom para defender essa ideia. Sim. Né? Então, ok, deu certo por conta da argumentação, né? Se você não tiver, como a grande maioria dos alunos, né, não tem esse embasamento, às vezes a pessoa não era nem formada no ensino médio, às vezes a pessoa já era a segunda faculdade que ela ia prestar, né? Acontece. Já tinha uma bagagem mais sólida. Exatamente, né? Que caiu ali porque ele prestou o vestibular, era a segunda universidade, né? E estava concorrendo com quem não fez, né? Nível médio, né? Saiu na vantagem. Saiu na vantagem. Exato. Mas, enfim, é um bom estudo para a gente entender que é possível, sim, você ir contra o que a proposta te induz. É aconselhável. Para um estudante nível médio, padrão, não é muito aconselhável. A menos que caia, vamos supor, caia o tema que é a sua paixão de vida. Né? Aquele que você fala, nossa, eu sei muito sobre isso, eu não concordo com o que eles estão falando aqui. Ok. Aí vá, siga seu coração. Mas tem que ter muita confiança mesmo na argumentação, como você vai estruturar o texto para dar certo. Né? Então, a ideia é realmente que você siga o que o texto, a proposta te induz. Né? Mas vamos voltar para a sua pergunta original, que é como que eu faço, então, para responder quando é uma pergunta. A ideia é essa, tenta formular, vamos supor que essa frase tema
Vamos supor que ela fosse uma pergunta da prova de português, Uhum. né? Sei lá, prova de filosofia, se for mais filosófico, né? Uhum. Como que você iria elaborar uma resposta ali em 5 linhas? Né? Pensando que Uhum. 5 linhas é bastante, tá? Para uma Uhum. tese é bastante. É Mas bastante. depois você vai cortando e aí transformaria isso na sua tese. Uhum. Entendeu? E aí eu tenho. Ai, peraí. Deixa eu tentar encontrar aqui. É... era sobre isso, porque eu vi uma redação que ela tá massa. Eu imprimi aqui algumas do ano passado. E aí a minha Tá. pergunta é se para uma argumentação, para estar respondendo essa pergunta que eles colocam em primeiro, eu posso utilizar a coletânea, tipo, porque no Enem geralmente sempre falam que não é para usar, ou pelo menos se usar para parafrasear, não colocar exatamente a mesma coisa. Já na Unicamp é até uma competência, né? É um critério de Sim, correção você usar. Aí eu queria Uhum. saber se não da VUNESP é legal usar ou não. Ou só foi porque ele teve uma argumentação mais sólida. Que ele teve nota Então, máxima. a, a coletânea, isso via de regra, tá? É que a Unicamp, você chegou a fazer a Unicamp? Cheguei. Fez a segunda fase? Fiz. Legal. É que a Unicamp são gêneros textuais, é uma outra lógica, né? Muda Assim. tudo, né? Uhum. Mas quando a gente fala de dissertação, via de regra não copie trechos da coletânea, né? Entendi. Mas como que você... Mas para que serve a coletânea, né? Eu brinco. A coletânea são os textos motivadores, né? O que são textos motivadores? Eles estão ali para te motivar a escrever sobre aquilo, né? Ah, mas tem um monte de dado. O Enem sempre coloca bastante dado também, né? Não posso pegar aqueles dados? Pode. Claro que pode pegar aqueles dados. O que você não pode é copiar. Pegar uma frase inteira ali e copiar igualzinho no seu texto. Mas você pode pegar o dado e utilizar aquilo como uma informação. Isso você pode. E, aliás, deve. Aí quem está dizendo deve sou eu, tá? Não é o vestibular, não é a prova. Eu aconselho que faça, né? Porque é para isso que está ali a coletânea. E os dados, por exemplo, você vai ficar decorando dado estatístico? Não, né? Pelo amor de Deus. Não tem nem como. Né? Pois é. Ah, então eu vou inventar um dado, professora. Pelo amor de Deus. Não piorou. Invente nenhum dado, piorou, né? Tem aluno que gosta de inventar. Mas enfim. Não invente dados. Então pega, se a coletânea está te fornecendo um dado, você pode utilizar, deve utilizar. Você só não pode copiar um trechinho ali. Uma estratégia seria a paráfrase, né? Que até eu fiz uma publicação aqui, não sei se foi hoje ou ontem, sobre paráfrase, né? O que é paráfrase? Que seria você modificar algumas palavras ou algumas palavras ali no meio. A ideia melhor, né, não é nem parafrasear, né? É você entender o que está ali na coletânea, né? E se apropriar daquilo à sua maneira. E colocar no texto do seu jeito, à sua maneira. Entende? Esse seria o ideal. E articulando com o seu conhecimento de mundo, com o seu repertório sociocultural. É que, claro, óbvio que às vezes uma palavra ou outra vai ficar igual. Claro, porque você está pegando lá a informação que, sei lá, do Enem esse ano era lá que
não lembro a porcentagem, tantos por cento das mulheres que sofrem de depressão, né, que é uma maioria aí de mulher, era mais que 50%. É claro que uma palavra ou outra você vai copiar, porque é um dado, é uma informação, não tem como não copiar, né? O que você não pode é pegar um parágrafo e colocar igualzinho no seu texto, aí não dá, né? Eu já vi gente falando para você brincar com os dados. Tipo, um exemplo. Se o dado falava que 60% das mulheres sofrem com depressão, você colocar que apenas 40% das mulheres não não tem depressão. Você acha esse um recurso legal de... Uma possibilidade, é válido, não vou dizer que não. É válido. E você modificar nesse sentido, ó, se é 60%, então 40%, ao contrário, né? É possível. É uma estratégia para você não copiar, né? Exatamente igual. Mas eu não ficaria assim tão encanada nesse sentido de copiar, sabe? Porque, pela minha experiência, o aluno que vai copiar é o aluno que ele não consegue minimamente construir uma ideia. Né? Então, qual que é o recurso que ele tem? Copiar. Entendeu? Então, só vai ser considerado cópia mesmo se for igualzinho um grande trecho. Entendeu? Como não é essa a ideia, a nossa ideia, eu não ficaria tão encanada com isso, sabe? De, eu não posso copiar nada, senão vou... Não, relaxa, né? Tem um dado ali, pode pegar esse dado. Sempre sofro com isso, que achar que eu zerei. Não, pelo amor de Deus. Não. É só se você copiar descaradamente ali um negócio assim, que igualzinho, um trecho grande, sabe? E quando eu falo um trecho grande, eu tô falando um parágrafo mesmo. Ou, não copiei um parágrafo, copiei metade do parágrafo e isso são 4 linhas. Aí é bastante, né? Dá. É verdade. Mas se você pegar o dado e o que esse dado significa, não tem problema. Entendi. Mas 50% das mulheres sofrem depressão. Ok. É dado, né? Não tem como gravar ou mudar muito. Exato. A minha outra pergunta também era sobre se você acha que a argumentação da Unesp, ela se diferencia muito do Enem. Argumentação? Isso. Não. Ou a mesma coisa? Vamos ver se eu estou entendendo o que você quer dizer com argumentação. Os seus parágrafos argumentativos, é isso que você está falando? Isso. Como devem ser os seus parágrafos argumentativos, é isso? Isso, se eles se assemelham com o Enem, tipo, se eu posso fazer igual a gente costuma fazer no Enem ou não. Via de regra é parecido, mas me diz como que você faz, para eu entender. Na minha introdução, eu sempre já deixo explícita qual vai ser as minhas 2 teses que eu vou trabalhar. Aí, no meu desenvolvimento 1, eu desenvolvo a minha tese 1. Aí, geralmente, nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento, eu tento sempre trazer um autor, algum elemento que eu já tenha visto, alguma bagagem cultural, qualquer coisa que legitime aquilo que eu tô falando. E aí, no meu segundo, eu meio que faço a mesma coisa, só que geralmente a minha argumentação, ela como eu treinei mais pro do Enem, geralmente era causa,
consequência. Então eu falava, Tá. tipo, uma causa que causava, tipo, um exemplo. Qual que O é a causa problema. que... Isso, qual que é a causa que do estigma das doenças mentais no Brasil. E aí eu trazia uma causa, uma raiz do problema. E aí, na minha segunda argumentação, eu trabalhava a consequência disso, a consequência que o estigma trazia, trazia para a sociedade brasileira. Aí eu sempre Uhum. trabalhei mais assim. Aí, como no caso da Vunesp, eles são mais, como você disse, filosóficos, eu tenho meio que dificuldade de articular, porque geralmente ele não vai trabalhar com uma causa e depois vai ter uma consequência. Exceto, né, o do carro e do cigarro, que aí dá para trazer uma causa sobre a causa do carro ter sido glamorizado, igual foi com cigarro, propagandas e tudo mais, e a consequência que o consumo do carro trazia problemas ambientais, coisas assim. Mas é essa a minha dúvida, se pode trazer, tipo, parágrafos de argumentação causa, consequência, ou consequência e causa também, se isso pode acontecer na VUNESP. Pode sim. Trazer causa e consequência é uma das possibilidades de apresentação da argumentação, né? Eu comecei a olhar aqui para ver os temas antigos, né? Se era possível trabalhar isso. Olha, eu não vejo, não via algum aqui que não fosse possível trabalhar causa e consequência, tá? Uhum. Desses 5 últimos que eu peguei. Para deixar aqui na frente, né? Eu só não ficaria tão preocupada em trazer esse seu que você falou que pensa em algum, não lembro que palavra que você utilizou, mas algum filósofo, algum pensador, alguma coisa assim, nos 2 parágrafos argumentativos, né? Uhum. Eu não ficaria tão preocupada na Unesp com isso, né? É bom, sempre ajuda? Sim, desde que faça sentido no seu texto. Desde que te ajude a estruturar a sua argumentação, né? Não é legal colocar, eu não li seu texto, não sei como que é, né? Eu estou dizendo do que eu vejo, tá? Sim. Eu vejo que tem muitos alunos que ficam tão preocupados com isso, né, em colocar algum filósofo, alguma frase de um pensador ali no meio, e se esquece de que essa frase, para te ajudar no texto, ela tem que construir a base da sua argumentação. Entende? Sim. Então, eu entendo que há frases mais genéricas e que elas possam ser utilizadas em muita coisa, em muitos problemas, em muitos temas, né? Mas, às vezes, a gente pode descontextualizar o que o filósofo falou, sabe? Eu só utilizaria uma frase de um pensador, de alguma coisa, se eu tiver certeza do que eu tô falando. Entende? Sim. Então, sei lá, vamos supor que você teve um professor de filosofia que ama algum pensador e que ele só falava desse cara e que repetia o tempo todo uma frase dele, né? E que ali na hora você se lembrou dessa frase e achou que faz todo sentido relacionar com a sua argumentação. Porque às vezes até seu professor já tinha feito essa relação. Ah, legal. Aí eu acho que vai ser um uso produtivo, que vai te ajudar na construção da sua argumentação. Entende? Agora, ficar
eu me preocuparia mais com a construção da minha argumentação na Unesp do que em ficar procurando frase para colocar no parágrafo argumentativo, entendeu? Entendi. E a questão da causa e consequência, eu acho que é possível sim. Até porque é um tema filosófico, mas não tão filosófico. É concreto, geralmente. Ele tem um fundo mais concreto. Entendi. Então, se é concreto, você consegue, principalmente, você consegue colocar uma causa e uma consequência, entende? E já que você gosta de usar causa e consequência, segue o seu estilo. Acho que agora não é hora de mudar, pelo amor de Deus, tá? Segue fazendo o que... Porque senão isso vai te gerar insegurança. E a última coisa que a gente quer agora é uma insegurança, tá? Então, segue o que você está acostumado a fazer, só se desprende de alguns vícios, vamos chamar de vícios, vai, do Enem, como esse de pegar uma frase e a solução lá de responder as 5 perguntinhas. Na conclusão. Eu acho que são esses os 2 maiores vícios do Enem, não? Com certeza os dois, porque você fica muito acostumado a ter que sempre estar lá legitimando. Muitas vezes, se você não coloca algo, seu corretor já tira ponto, daí você fica meio que no automático trazendo coisas para a redação que muitas vezes não agrega, como você disse, não te dá repertório produtivo e às vezes até te tira nota na argumentação. Exato. Então, de repente, se você perdesse o seu tempo, né? Se você ficasse ali mais tempo dedicado a pensar numa argumentação, né, fora da prova, né, dentro ali do seu repertório, uma argumentação boa, sei lá, ir para a história, né? Ir para um conhecimento histórico. Eu acho que iria te ajudar mais do que uma frase ali, eu não sei, óbvio, mas eu estou dizendo solta de um filósofo. Sim. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Eu não estou dizendo que seu texto é assim porque eu não li, tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem, que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, mas eu acho que já foram praticamente todas. Foram todas. Foi? Foram. Foram todinhas. Legal. Mais alguma coisa? Você acha que ficou alguma coisa confuso do que a gente conversou? Que te deixou insegura ou não? Não, nadinha. Não? Só me ajudou. Que bom. Minha preocupação de uma aula, né, assim, nas vésperas de prova de repente, de deixar o aluno mais confuso do que ajudar, né? Porque às vezes você vem numa toada, né, vem fazendo de uma maneira e às vésperas você começa a se preocupar novamente, né, claro. E aí, às vezes, pode acabar mais confundindo do que ajudando, né? Mas aí, nossa ideia aqui foi exatamente diferenciar, né? Como você estava praticando mais o Enem, né? Vamos diferenciar o que é estilo Enem, o que é estilo estilo Unesp, né? O que eu posso fazer na Unesp de diferente ali do Enem. Acho que foi essa a ideia, né? E até porque eu precisava voltar a entrar em contato com esse texto argumentativo, porque eu passei mais de 2 semanas trabalhando só
gêneros textuais, outros gêneros, por causa da Unicamp. E aí acabou que quando eu vi, né, o resultado, eu fiquei, nossa, faz tanto tempo que eu não escrevo um desde o Enem. E aí ter que voltar de novo, às vezes a gente tem coisa que a gente esquece, porque uma banca de um jeito, a outra banca de outro. Lógico que o texto dissertativo argumentativo é praticamente o mesmo para todas, mas a abordagem ela muda. Eu senti isso, que a abordagem do Enem ela é diferente da abordagem da FUVEST, que é diferente da abordagem da Unesp. Então, como eu estava em pouco contato esse mês, eu já senti um pouquinho de dificuldade na hora de voltar a escrever e, na verdade, só me ajudou. Legal. Assim. Legal. Porque é prática, né? Foi bom você ter falado isso. Porque o seu muito tempo que você não faz uma dissertação é o quê? Um mês? Foi bom você falar isso, porque tem aluno que acha que fez uma vez na vida que tá ótimo, né? Eu era esse aluno ano retrasado, né, 2019, que achava, nossa, fiz aqui 7 redações no ano, tá ótimo, treinei. Sendo que, tipo assim, não, 2020 eu fazia de 2 às vezes por semana, quando dava. E Muito mesmo bem. assim, hoje, se eu paro uma semana, eu já me sinto menos preparada do que eu tava. Parece. Legal, Lívia. Que bom ouvir isso. Porque, ó, eu fico até arrepiada, viu? Eu sou uma pessoa empolgada. Porque eu tô vendo a sua dedicação, né? E é isso mesmo, né? É isso. Precisa praticar. A redação não tem jeito, né? Precisa praticar. No mínimo, uma redação por semana, né? Você falou que tinha semana que fazia 2, né? De vez em quando. E é isso, né? Então agora, os próximos dias, treinar, né? Para você desenferrujar aí esse um mês, né? E focar, né, no estilo do Enem. Vou deixar essa live salva, tá? Se quiser assistir, assista quantas vezes você quiser. E é isso. E vai lá e arrasa. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Obrigada. Conhecendo só um pouquinho que eu tô te conhecendo, já parece que vai dar muito certo. Já deu. Não deu porque você vai fazer a prova, mas vai com esse pensamento. Né, eu espero. E depois me conta, viu? Conta, pode deixar que eu te chamo. Tá bom, Lívia. Foi bom conversar com você, viu? Te conhecer. Suas perguntas foram ótimas. Adorei, viu? Ok. Muito obrigada por isso, por me ajudar, né, no segundo tempo. Faltando bem pouquinho. Imagina. Enfim, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pela confiança, pela participação, pelas perguntas, por tudo. Boa sorte. Vai lá e arrasa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.